Olá a todos, sejam bem-vindos a essa aula, sobre entrevista motivacional. Meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira, sou mestre e doutora em ciências, tenho pós-doutorado em ciências também e outro em epidemiologia, e eu faço parte de uma rede que chama MINT, que é o Motivational Interviewing Network of Trainers, que basicamente é uma rede internacional para pessoas que ensinam a entrevista motivacional, Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre entrevista motivacional. Queria muito agradecer a colaboração do IPADES, há bastante tempo já que a gente está colaborando, trabalhando juntos, e eu valorizo muito essa iniciativa, de disseminar conhecimento sobre uma prática baseada em evidências como entrevista motivacional para as pessoas que mais podem fazer um uso social importante dela, que são os trabalhadores do SUS. Então, eu queria agradecer muito ao IPADES em nome da Camila e do Tiago, e vou falar então um pouquinho com vocês sobre entrevista motivacional. Então vamos lá, quando a gente fala sobre entrevista motivacional, esse nome às vezes ele pode soar um pouco diferente, do que a gente está acostumado, e a gente pode não saber exatamente do que se trata, mas a entrevista motivacional ela é uma abordagem baseada em evidências, então existem muitos ensaios clínicos e revisões sistemáticas que trabalham a entrevista motivacional como uma abordagem baseada em evidências, para facilitar a mudança de comportamento. Então a gente tem evidências dos melhores desfechos, dos melhores resultados das pessoas quando elas quando é usada a entrevista motivacional pelos cuidadores. E em que situações? Qualquer situação onde a gente precisa da mudança de comportamento. Seja quando, por exemplo, você tem um comportamento que traz algum risco para a sua saúde, como o uso de álcool, substância, cigarro, Seja quando você precisa adotar hábitos de vida mais saudáveis, como, por exemplo, fazer atividade física, beber mais água, passar menos tempo no celular, Todas essas questões, o que elas têm em comum? Elas exigem uma mudança de comportamento, que a gente sabe que não é fácil, fazer essa mudança. A gente trabalha muito com os hábitos de vida e não é fácil mudar hábitos de vida. E toda vez que a gente vai mudar um hábito, ou até com outras coisas da nossa vida, é comum que a gente sinta uma coisa que se chama ambivalência. Ambivalência é o que é? Quando você se sente de duas formas distintas a respeito da mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo num caso mais próximo da nossa realidade como profissional de saúde, Então, por exemplo, se uma pessoa está acima do peso, está com sobrepeso, precisa fazer alguma intervenção, porque o colesterol está alto, porque tem algum risco para a sua saúde, E aí a gente fala para essa pessoa, por exemplo, que ela precisa fazer mais atividade física. Existe o ideal, que seria, por exemplo, que essa pessoa fizesse atividade física todos os dias, fizesse exercícios aeróbicos, Talvez começasse uma academia. Existe o real, que é o comportamento dela hoje, os hábitos dela no presente, que ela não faz nenhuma atividade física. E entre essas duas coisas existe o que é possível para ela. Talvez seja possível para ela fazer atividade física todos os dias, mas talvez ela não goste de academia, talvez seja caro pagar uma academia para essa pessoa, talvez não tenha uma academia próxima à casa dela, talvez ela não goste desse clima da academia. Então, entre passar uma orientação para essa pessoa, que é o que a gente faz na prática tradicional, prescrever, por exemplo, que ela faça exercício físico, e correr o risco dela não falar nada pra gente, ou voltar da próxima vez e falar, olha, não consegui fazer exercício físico, e entre o real, que ela não está conseguindo fazer, então entre essa nossa prescrição de faça tudo e o real, que é o nada, existe o possível que cabe na vida da pessoa, Então, por exemplo, ela pode fazer caminhadas curtas, próximas de casa todo dia, ou de repente ela tem uma esteira em casa e ela vai usar essa esteira, enfim. A entrevista motivacional, ela trabalha com essa mudança de comportamento para que a mudança, os resultados, eles caibam na vida da pessoa que a gente está atendendo. Então, diferente, por exemplo, do que a gente vê, nesse item B, que ela é frequentemente mal compreendida. Muitas vezes, a gente lê na literatura que a entrevista motivacional é uma forma de convencer as pessoas a mudar. Convencer a pessoa a mudar seria, por exemplo, tentar a qualquer custo que ela fizesse aquilo que a gente considera o ideal, que é fazer atividade física todos os dias, Mas isso a gente sabe que funciona só para cerca de 30% a 40% dos pacientes, As pessoas não aderem no total à nossa prescrição. Então, o que as pessoas que inventaram, que trabalharam lá no princípio com a entrevista motivacional pensaram? Que a gente precisa encontrar dentro da outra pessoa a motivação e a forma que ela vai utilizar para mudar esse comportamento. Então, ao invés de eu falar para essa pessoa que atividade física ela vai fazer, a gente vai conversar, vai pensar, no passado dela, o que ela fez que ela gostou, que tipo de atividade física ela não faria de jeito nenhum, que tipo de atividade física ela gostaria de ter
tentar. Então a gente vai trabalhar junto com essa pessoa tanto a motivação intrínseca dela, quanto a forma própria dela, individual, que ela vai usar para atingir esse objetivo. E até o objetivo, quem vai definir é ela. Eu posso achar, por exemplo, que é muito saudável essa pessoa perder 30 quilos, mas ela quer perder 10. Né? A gente sabe que é mais saudável que ela perca algum peso do que nenhum, então a gente vai trabalhar com o objetivo desses 10 quilos que essa pessoa traz pra gente. Então, na minha visão, né, a entrevista motivacional não é uma forma de convencer as pessoas, é uma forma de encontrar o caminho e os resultados que essa pessoa deseja para a vida dela com ela, né? Como que a gente trabalha com a entrevista motivacional na hesitação vacinal? A gente sabe o que é mais saudável, então é um campo onde a gente pode usar a entrevista motivacional, que é a pessoa se vacinar, tomar todas as vacinas do calendário, né, para a idade dela. E também vacinar seus filhos. Quando? No momento que abre lá a vacina para o grupo, quando abre o dia da vacinação, a campanha, a pessoa vai lá e se vacina. E esse é o ideal. A gente tem o real, que é muita gente está com um comportamento de hesitação vacinal. O que é possível? A gente conversar com essas pessoas, tirar as dúvidas dessas pessoas e tentar com que elas se vacinem com um número máximo de vacinas que a gente conseguir combinar. Pode ser que tenha uma vacina ou outra que essa pessoa tenha muita aversão, mas a gente vai conversar com ela. O nosso objetivo é claro, é que essa pessoa se vacine com todas as vacinas que a gente considera que são saudáveis. Mas existe o possível, né? Isso vai variar muito de uma pessoa para outra. Com grande parte das pessoas, a gente vai conseguir atingir esse objetivo de fazer a vacinação completa, né? Então, é isso que a gente vai trilhar e colocar essa informação para a pessoa de que isso seria o mais saudável, mas de uma forma manter o vínculo, de manter empatia, de manter uma relação de construção junto com o outro, né? E a gente usa, né, na entrevista motivacional algumas habilidades e técnicas que são organizadas de uma determinada forma, né, para garantir a mudança de comportamento e que a gente já usa no nosso dia a dia, mas que a gente não percebe, né, que essas ferramentas, elas organizadas de uma forma estruturada, elas podem ajudar a dar informações mais assertivas, com mais compaixão, com mais empatia para as pessoas. E o que a gente quer com isso tudo, né? Que a pessoa fale a favor da mudança, que é aquilo que a gente chama de discurso ou linguagem de mudança. Quando a pessoa fala, talvez eu conseguisse fazer atividade física 2 vezes na semana, talvez eu consiga me matricular na academia, talvez seja uma boa ideia se vacinar. Isso é tudo que a gente chama de discurso para mudança. E nos ensaios clínicos, nos estudos de revisão sistemática, o que a gente vê é que quanto maior é esse discurso para mudança, maior a chance da pessoa de fato mudar o comportamento. Então, o que a gente quer é que a pessoa de fato fale a favor da mudança, né? Esse é um dos grandes objetivos da entrevista motivacional. E a partir do momento que ela está falando a respeito da mudança, que ela faça planos, que ela trilhe um caminho para de fato implementar essas ações na vida dela. Então, a gente quer sair do seria bom, eu acho que eu conseguiria fazer atividade física 2 vezes na semana, hoje eu consegui acordar e fazer uma caminhada leve e amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Isso é já tomar passos em direção à mudança, né? Qual que é a definição formal da entrevista motivacional? A entrevista motivacional, ela é um estilo de comunicação colaborativo, ou seja, a gente não diz para o outro o que ele tem que fazer para atingir essa mudança, mas a gente colabora para construir esse pensamento, esse ambiente, né, interno favorável à mudança. Ele é orientado por objetivos específicos, então, por exemplo, se vacinar, com atenção particular à linguagem para mudança. Então, a gente quer ouvir essa linguagem, esse discurso para mudança. É projetado para fortalecer a motivação da própria pessoa e o compromisso dela com a mudança, né, com esse objetivo específico, por exemplo, da vacinação, ele citando, explorando as próprias razões dessa pessoa para ela, por exemplo, se vacinar, para ela fazer a mudança, dentro de uma atmosfera de aceitação e compaixão. Então, quando, por exemplo, o usuário fala para a gente, olha, eu não quero tomar essa vacina porque essa vacina faz mal, o que a entrevista motivacional mostra para a gente? Que falar para ele, não faz mal, você está errado, esses dados que você está falando são notícias falsas, isso não é uma forma compassiva, né, com compaixão, de acolher esse discurso de manutenção do comportamento, de não se vacinar.
né? Então a gente precisa criar esse clima de aceitação e compaixão para poder caminhar junto com outra pessoa. Então se alguém fala para mim, né, não, eu não vou me vacinar porque essa vacina faz mal, eu vou falar algo do tipo, nossa, você se importa muito com a sua saúde e colocar, né, no seu corpo uma substância que você acha que tem uma chance de te fazer mal, é muito assustador para você, né? Então a gente acolhe isso. A aceitação, ela não significa concordância. Eu falar isso não significa que eu, Heloísa, concordo. Muito pelo contrário. Eu sei o quanto as vacinas protegem, o quanto elas são estudadas com cuidado, em pesquisa clínica, e só são liberadas para a população quando a relação risco-benefício, né, permite isso. Mas eu vou aceitar que a pessoa pense dessa forma, acolher e tentar trabalhar com ela a mudança desse comportamento. Então, se a pessoa responder para mim, realmente, eu fico muito assustado com isso. E eu responderia algo do tipo, e você tem ouvido muitas questões relacionadas à vacina, né? E muitas delas te assustam. Você pode me falar um pouco o que mais te assusta em relação à vacina? Essa pessoa, ela não vai estar na defensiva comigo, porque eu não confrontei, e ela vai me trazer o que ela já ouviu a respeito da vacinação, vai trazer para mim aquilo que ela tem mais medo, e eu vou ter a oportunidade de compartilhar com ela informações qualificadas a respeito disso que ela está compartilhando. O que são as qualidades-chave das pessoas que trabalham com entrevista motivacional? Elas se comunicam nesse estilo centrado no outro, então eu não vou a todo custo imprimir na pessoa o meu saber profissional, eu vou falar assim, olha, quem é importante aqui é você, eu quero saber o que você pensa sobre as vacinas, quais são os seus medos, o local que você está nessa questão. E eu vou reforçar a motivação dessa outra pessoa para a mudança. Então eu não vou falar para ela, por exemplo, olha, as doenças fazem mal e você tem que tomar vacina para se prevenir das doenças. Porque isso é o meu saber, né? É o que eu acredito. Eu vou perguntar para ela o que ela pensa sobre as vacinas, quais são os medos dela, como foi em outros momentos que ela se vacinou, enfim. Então eu vou trabalhar junto a ela essas informações. E a gente vai empoderar essa outra pessoa para trazer à tona as próprias motivações dela para a mudança. E pode acreditar, mesmo nas pessoas que falam essa vacina faz mal, eu tenho medo, elas também têm motivações para a mudança, elas também têm medo da doença, né? Elas também conhecem alguém que ficou muito mal por causa, por exemplo, da Covid. Então, isso também traz medo para elas. Então, elas também têm essa motivação para a mudança. Olha, por um lado, eu queria sim me prevenir da doença, né? Mas eu acho que a vacina ela faz mais mal do que bem. Então, existe ali dentro dessa pessoa uma motivação para a mudança. Ela é frágil, pode acontecer da gente trabalhar essa motivação e a pessoa de fato não se vacinar, mas isso aconteceria muito antes e de uma forma muito mais confrontativa se a gente falasse para a pessoa, olha, isso que você está falando é bobagem e você tem que se vacinar sim. O que acontece quando a gente usa essa lógica mais tradicional? A pessoa ela se sente atacada, ela fica com um monte de cortisol e adrenalina ali no corpo naquela relação luta ou fuga, então ou eu brigo com essa pessoa, ou eu simplesmente vou embora daqui e falo, tá bom, vou pensar, vou embora e nunca mais volto, e aí a gente perde a chance de, por exemplo, essa pessoa pensar a respeito disso essa semana e voltar a conversar comigo. Então, nesses casos onde a gente percebe que a pessoa, ela de fato continua mais motivada a se manter sem se vacinar, o que a gente pode falar para essa pessoa? Olha, eu entendo, né, que para você é muito difícil ainda pensar nessa questão da vacina, mas eu estou disponível para a gente conversar sobre os benefícios da vacina, sobre a segurança da vacina, de repente te mostrar alguns artigos que falam sobre a segurança da vacina e a gente pode conversar sobre isso em outro momento, se você preferir. Eu vou estar aqui para te ouvir, para a gente conversar e eu valorizo muito isso que você está fazendo de buscar a sua saúde, né, e não fazer algo que faça você se sentir menos saudável, né? Então, essa é uma forma da pessoa no futuro ter você como alguém de confiança para ela poder voltar e conversar. Né? E a gente trabalha com 3 pilares na entrevista motivacional. O espírito da entrevista motivacional, os processos da entrevista motivacional, que na verdade hoje a gente chama de tarefas da entrevista motivacional, porque são coisas que a gente tem que fazer quando usa a entrevista motivacional, e as habilidades específicas, que são, por exemplo, a escuta reflexiva, as perguntas abertas, as afirmações e o método compartilhar, elicitar informações no outro, compartilhar e perguntar, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas
basicamente é assim, a pessoa chega para você e fala, olha, não gosto das vacinas, então a gente vai perguntar, vai tentar entender, né, o primeiro passo, perguntar. Então, você falou que tem uma resistência com as vacinas, você pode me falar um pouco sobre isso? O que você tem medo com as vacinas? Aí ela vai falar, não, vacina causa autismo, a vacina causa miocardite, eu tô com muito medo dessa vacina porque as pessoas tomaram a vacina e ficaram doentes, né? E aí depois que você acolhe e fala, nossa, isso parece muito assustador mesmo, me parece que você tem informações aí que te assustam muito sobre o que pode acontecer como repercussão da vacina na sua vida. Eu tenho algumas outras informações aqui relacionadas a isso que você falou, né? Que as pessoas têm medo do autismo, têm medo da miocardite, e eu gostaria de compartilhar essas informações com você, se você não se importar. Tudo bem se a gente fizer isso? E aí você compartilha a informação qualificada de que essa questão do autismo é baseada em um estudo que já foi refutado, que a miocardite ela tem um risco muito maior nas pessoas que não tomam a vacina do que naquelas que tomam, tem um risco mais aumentado em homens jovens que tomam a vacina, mas mesmo assim é menos do que meio caso em 1 milhão, né? Então você vai falar, vai compartilhar essa informação qualificada a respeito da vacina e depois perguntar novamente para a pessoa. Agora que eu compartilhei essas informações com você, né, sobre os medos, o que você pensa sobre isso? Então a gente sempre pergunta, compartilha informações e pergunta novamente para a pessoa o que ela pensa no final. Isso é uma forma de mostrar para ela que a gente tem informações qualificadas, mas que a gente não vai forçar essas informações para ela. A gente valoriza ela como uma pessoa que, no final das contas, quem vai decidir se vai se vacinar ou não é ela. A gente valoriza essa autonomia e a gente pede permissão para falar sobre isso, né? Qual que é a diferença, então, da entrevista motivacional e da abordagem tradicional, que é mais prescritiva? Quando a gente está na abordagem tradicional, a gente dá informações diretas, a gente usa a nossa autoridade e fala, olha, eu sou enfermeira, eu sei sobre isso, você nem precisa falar isso formalmente, né? Mas isso está ali no nosso inconsciente. Eu sei sobre isso, essa é a informação correta, o que você está falando é uma informação falsa, então você precisa se vacinar, porque vacina não causa autismo. Isso é uma correção de uma crença, né? Isso tá certo, né? Realmente a gente não tem evidência alguma de que a vacina faça mais mal do que bem, né? Essas vacinas que a gente tem no nosso calendário atualmente, mas isso pode gerar uma resistência, uma discordância no outro. O que é essa resistência, essa discordância? Quando a pessoa fala assim, mas eu vi no vídeo do WhatsApp uma pessoa lá que morreu de miocardite por causa da vacina. Mas eu conheço uma pessoa que ficou autista por causa da vacina. Então, quando a gente traz uma informação assim, entregando essa informação para outra pessoa, a chance dessa pessoa rebater e se transformar numa tensão é grande. Então, causa esse risco de confronto. Já na entrevista motivacional, a gente escuta, a gente valoriza a autonomia, fala coisas como, por exemplo, olha, eu vou compartilhar algumas informações com você, mas eu quero que você saiba que eu sei muito bem que quem manda no seu corpo é você. Quem decide se vai se vacinar ou não é você. Então, eu valorizo isso, eu sei disso, né? Eu só gostaria de compartilhar com você algumas informações que eu tenho sobre a vacina. Tudo bem se eu fizer isso? E sempre se adaptando ao nível de conhecimento do outro. Então, será que se eu usar muitos termos técnicos funciona para todo mundo? Né? Será que eu não posso, por exemplo, né, uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu estou falando sobre vacina, com crianças, por exemplo, olha, dentro da vacina tem uns soldadinhos que eles já sabem como ir atrás, né, do vírus ali no seu corpo. Quando ele chegar, esses soldadinhos vão atrás do vírus e a chance desse vírus conseguir passar e te causar alguma doença é muito menor quando você tem esses soldadinhos dentro do seu corpo. É diferente de falar, por exemplo, as células do sistema imune, né, elas são estimuladas pela vacina, enfim, favorece o vínculo e a adesão, então é muito mais fácil você fazer vínculo com uma pessoa que você sabe que não está te oferecendo um risco, né, não uma pessoa que está confrontando e falando assim, olha, é seu dever se vacinar, né, é um dever coletivo, é um pacto coletivo, a gente sabe de tudo isso, mas confrontar isso para uma pessoa que não está favorável à mudança de comportamento pode fazer com que ela fique cada vez mais discordante de você. Favorece esse vínculo e adesão, então, e acolhe a ambivalência. Eu entendo, nossa, se eu achasse que a vacina faz mal, eu também ia me sentir muito mal se alguém tentasse me obrigar a vacinar. Então, eu entendo o seu lugar de estar preocupado com isso e de querer mais informações. E aí, como que a gente faz isso na prática, né? E por que a gente faz isso na prática? Porque os estudos mostram pra gente que a entrevista motivacional, ela funciona mais do que essa prática prescritiva que, como eu disse, funciona para cerca de 30% a 40% da população. Vou dar um outro exemplo.
Na entrevista motivacional, a gente fala sobre fazer junto, fazer de uma forma acolhedora e fazer com vínculo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um estudo que um colega meu fez na clínica que ele trabalhava fora do Brasil, né? Não foi na nossa realidade, então talvez soe um pouco diferente o jeito que essa clínica funciona para vocês, né? Então, que trabalham no SUS e que sabem que o nosso sistema ele funciona em rede, né? De uma forma um pouco diferente. Mas esse meu colega, ele trabalhava numa clínica que no primeiro andar eles atendiam aquilo que é mais parecido com a nossa atenção básica, e no segundo andar tinha consultórios de especialidade, então cardiologista, psicólogo, enfim, endócrino, né? E ali no primeiro andar, então, eles recebiam as pessoas da população geral, que a gente precisava fazer algum tipo de rastreamento, né, para as questões de saúde, e ele decidiu, né, ele viu que as pessoas que eram rastreadas para alguma condição crônica de saúde tinham que ir para o segundo andar para fazer esse acompanhamento, que quase 70% dessas pessoas não iam para a segunda consulta que era agendada lá no segundo andar. E ele, entendendo sobre entrevista motivacional, sabia que isso estava dentro dos números que a gente vê na literatura, que de 30% a 40% das pessoas aderem. Então era exatamente isso que ele estava vendo. 70% das pessoas não ia para essa segunda consulta. E os motivos para isso podem ser os mais variados possíveis. Pode ser porque as pessoas têm medo do diagnóstico, não querem fazer a mudança nos hábitos de vida, enfim. Era uma clínica que atendia coisas como diabetes e hipertensão. E aí ele falou assim, bom, trabalhando na lógica da entrevista motivacional, se eu tiver vínculo e se eu favorecer o vínculo dessa pessoa com o outro de uma forma não confrontativa, do tipo, eu não vou falar mais para essa pessoa assim, olha, você virá numa consulta na semana que vem. Eu vou mudar a forma de informar isso para ela e eu vou acompanhar essa pessoa até o segundo andar, apresentar ela para o profissional que vai atendê-la na semana que vem e ver o quanto isso traz de impacto. E foi assim que ele fez, né? Então, por exemplo, o paciente chegava lá e ele tinha que diagnosticar o diabetes dessa pessoa. Olha, a gente fez alguns exames aqui e você está diabético, você precisa passar com um endocrinologista. Ao invés de falar isso para a pessoa, ele falava assim, olha, eu vi algumas alterações aqui no seu exame, gostaria de conversar com você sobre elas. O que você acha sobre isso? Ah, claro, né? Vamos conversar. Então, me parece aqui que a sua glicemia, ela tá bastante alta. Você sabe o que significa glicemia alta? Então, ir construindo essa relação com o outro. Quando eles chegassem no momento de, você tem diabetes, como você se sente? O que você sente que é o impacto disso na sua vida? Acolher ali a ambivalência e depois, ao final, ele falava assim, olha, semana que vem, quem vai te atender é, sei lá, o Dr. Bruno. O Dr. Bruno é uma pessoa especialista em diabetes, ele entende muito sobre isso, ele tá pronto para te atender e para cuidar de você. Vamos lá juntos agora conhecer o Dr. Bruno? O que você acha disso? E aí ia lá e apresentava, olha, Bruno, essa é a fulana que tá com diabetes. Isso fez o nível, né, de retorno para a segunda consulta aumentar drasticamente, assim, eles saíam de 70% de pessoas que não iam para a segunda consulta para 80% de pessoas que iam para a segunda consulta, né? Então, na prática, a gente também tem muitos exemplos, não é uma coisa que eu vejo só na pesquisa, né? Eu tenho os exemplos na minha vida, trabalhando com cessação de tabagismo e na prática clínica de colegas, né? Então, ela valida essas preocupações sem julgamento. Por exemplo, o paciente diabético, ele vai se sentir à vontade para falar para você, quando você adota essa forma de conversar, ele vai se sentir à vontade para falar para você assim, olha, eu não quero parar de comer açúcar. Coisa que talvez ele tivesse vergonha de falar para um médico que é mais prescritivo ou para um profissional que é mais impositivo, né? Fortalece a autonomia e a confiança do cuidador ou da própria pessoa que precisa tomar a vacina. Eu falo cuidador aqui pensando mais nas mães, pais, avós, né, que tem que vacinar as crianças. Favorece uma decisão informada e um processo de decisão mais robusto e é uma intervenção que a gente pode, por exemplo, integrar nas consultas de puericultura, na rotina da unidade, né? Eu faço prática clínica numa unidade básica de saúde aqui em Campinas e eu sei o quanto é difícil integrar as coisas na nossa prática, a gente já está sempre super corrido, mas uma coisa que a entrevista motivacional mostra pra gente também é que você, aumentando a efetividade dessa intervenção, então saindo, por exemplo, do 70% não para o 80% sim, você diminui o número de vezes que as pessoas vão até a consulta. Então, essa mesma paciente diabética que eu estava dando exemplo antes, se ela está nesse 70% que não volta, então ela faz um primeiro exame, a glicemia dá alta, tem diabetes, não volta para a segunda consulta. Aí, daqui um tempo, ela começa a ter uma consequência na saúde dela do diabetes descontrolado, volta para essa unidade de novo ali pela porta de entrada, não pelo serviço especializado que ela não aderiu, não adere de novo. Ela precisa, sei lá, de 7 vezes voltando para o serviço, mais ou menos o que, por exemplo, aconteceu na minha vida, né? Eu precisei ir várias consultas com nutricionistas até que eu conseguisse
encontrar uma dieta que de fato funcionasse para minha perda de peso. Porque eu ia num nutricionista, ele falava que eu tinha que comer chia, eu não gosto de chia, ia num outro, ele falava que eu tinha que deixar de ser vegetariana, ia num outro, ele me julgava e falava assim, nossa, você ganhou muito peso, né? Então, assim, até eu encontrar um que finalmente deu certo, demorou muitas idas a nutricionistas. E se a gente consegue fazer com que a primeira ida seja efetiva, a gente diminui toda essa demanda de consultas extra e no final o lucro é muito grande, porque a gente consegue reduzir as idas das pessoas à unidade de saúde. Bom, os métodos informativos e convencionais, eles não trabalham com as crenças, por mais absurdas que elas sejam, né, do outro. Então, chegar uma pessoa para você e falar assim, olha, tem um chip na vacina, eu não vou tomar. Então, se você simplesmente virar para essa pessoa e falar assim, da onde você tirou essa informação doida de que tem um chip na vacina? A chance dessa pessoa não voltar ou gerar um confronto com você é muito maior do que se você falar assim, nossa, tem algumas informações muito assustadoras, né, que as pessoas disseminam sobre as vacinas. Isso claramente traz medo para você e traria para mim também, né? É natural ter medo de ter um chip implantado em você. Então, essas preocupações individuais e crenças não são valorizadas na abordagem tradicional, podem gerar resistência ou oposição, especialmente quando baseados na correção direta, né? Que quando você fala, não pense dessa forma, porque isso não é verdade. Os pais, os cuidadores, eles buscam, né? Enfim, as pessoas que cuidam das crianças ou até a própria pessoa que quer se vacinar, buscam informações específicas, contextualizadas e vindas de profissionais de confiança. Então, se eles não confiarem na pessoa, não tiverem uma relação de vínculo, eles não vão valorizar essa informação, né? Então, na entrevista motivacional, a gente cuida da linguagem de mudança, a gente busca identificar na fala do outro o desejo, ter mais saúde, o medo pela doença. Então, mesmo tendo muito medo da vacina, você também tem muito medo de ficar doente. E, enfim, vai estimulando com que haja uma troca de informações para valorizar o medo da doença mais do que o medo da vacina. É quase como se a gente pensasse assim, como que eu posso encontrar em você motivação para mudança? A pessoa te traz o medo da doença. Você fortalece, pede para a pessoa falar mais sobre isso, falar mais sobre outras vacinas que ela tomou e que deu tudo certo, como que é a experiência dela com vacina, compartilha com ela uma informação de que hoje, por exemplo, as pessoas hospitalizadas e que morrem pela Covid são as pessoas que não se vacinaram. Pergunta para ela o que você pensa sobre essa informação, né? Vai acolhendo as informações que ela traz para ir fortalecendo essa linguagem para mudança, até que ela de fato pense, talvez fale coisas do tipo, talvez seja uma boa ideia me vacinar, ou ninguém tinha me falado isso antes, vou pensar um pouco melhor a respeito da vacina. Que bom que você vai pensar a respeito da vacina, né? Se você tiver qualquer dúvida, eu tô aqui para conversar com você. No final, é uma forma muito mais gentil de abordar essas questões do que simplesmente refutar as informações falsas, né? Encoraja a transição dessa fala de manter o comportamento do jeito que tá, ou seja, não se vacinando, para a fala de mudança, né? Para o discurso de mudança. E a gente também faz uma troca de informações com essa pessoa. E quais são as tarefas fundamentais da entrevista motivacional? É engajar com aquela pessoa, criar vínculo e estabelecer uma relação de trabalho produtiva, com uma escuta atenta, compreendendo e refletindo aquilo que ela traz para você e também melhorando a autoeficácia dessa pessoa, afirmando os pontos fortes dela, tudo aquilo que ela tem de positivo. Encontrar uma agenda comum, né, que é, por exemplo, o medo da doença, a vontade de se vacinar, usando tanto a expertise da outra pessoa, né, do paciente sobre ele mesmo, quanto a sua, né, sobre a vacina, sobre a saúde, para buscar essa mudança de comportamento. A gente trabalha com a evocação, que é buscando na própria pessoa, né, os motivos, os medos e as razões para se vacinar, no caso, entender, acolher a ambivalência, dizendo para ela que é natural ter medos, enfim, sem julgamento, e a gente precisa encontrar no discurso dessa pessoa aquilo que é a favor da mudança. E depois disso, né, a gente faz um planejamento, que é o como dessa mudança. Então, você vai se vacinar agora? Se fosse para você se vacinar ainda essa semana, como você faria? Né, falar coisas desse tipo para o paciente. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram esse mapa, né, para como trabalhar a entrevista motivacional para mudança de comportamento, e eles falam muito sobre esses 4 passos. Então, como que você faz esse engajamento com o paciente que está com hesitação vacinal? Como foi seu dia até agora? É muito bom te ver novamente. O que aconteceu desde a última vez que eu te vi? Quais são as suas atuais prioridades? O que é importante para você? Como que a gente faz para guiar essa pessoa em direção à vacinação? O que você já sabe sobre a vacina do vírus sincicial respiratório? Você deveria tomar a sua vacina para, enfim, a vacina X hoje. Me diga um pouco sobre a sua experiência anterior com vacinas. Então, você está aberto a essa pessoa te trazer informações e medos dela. Vamos falar um pouco sobre essas suas preocupações. O que especificamente você ouviu sobre as vacinas?
compartilhar informações. Como você faz isso? Pedindo permissão. Eu gostaria de passar alguns minutos falando sobre vacinas com você. Tudo bem fazer isso agora? Será que eu posso te dar algumas informações baseadas nisso que você acabou de compartilhar? Tudo bem se eu compartilhar com você alguns fatos sobre a vacina da gripe hoje? E depois fazer uma sumarização e planejamento. Numa escala de 1 a 10, qual é a chance, né? O quão provável você considera que você está de tomar a vacina do vírus sincicial respiratório? Se essa pessoa responde, por exemplo, 10, ótimo, que bom, né, que você vai se vacinar, então será que você consegue marcar essa vacina para ainda hoje? Se ela responde 3, por exemplo, você pode perguntar para ela, por que 3 e não 1? Né? E aí essa pessoa vai te falar assim, porque no passado eu estava mais resistente a tomar vacina, eu estava com mais medo, mas com essas informações que você falou agora, acho que eu tô com mais medo da doença do que da vacina. Então você, mesmo que a motivação dela seja bem baixa, tipo 3, você tá estimulando essa pessoa a falar positivamente sobre a vacina quando você pergunta por que 3 e não 1, né? Se ele ainda tá indeciso, sugira discutir isso num próximo encontro. Olha, tô vendo, né, que você ainda tem muito medo dessas questões da vacina e eu valorizo muito a sua autonomia, sei que no final das contas quem vai decidir se vacinar ou não é você, e eu queria então poder conversar com você em um outro momento sobre a vacina. O que você acha da gente conversar de novo na semana que vem? E se ele recusa tomar a vacina, tudo que a gente não quer é que ele entenda que essa relação ela é tão confrontativa, você tá julgando ele tanto que ele não pode voltar a falar sobre isso com você. Então, não debata, mas deixa a porta aberta. Eu respeito isso e eu ligo muito, né? Eu me importo muito com a sua saúde. Então, se você estiver aberto, talvez a gente possa conversar sobre isso num outro momento. Então, a gente faz o que a gente chama de deixar a porta aberta. E aí a gente usou perguntas abertas que estimulam mais que a pessoa fale e se expresse do que perguntas que podem ser respondidas só em sim ou não. A gente usou afirmações, né? Então a gente reconheceu qualidades dessa pessoa. E sempre que a gente reconhece qualidades, habilidades dessa pessoa, isso faz com que a autoeficácia dela aumente, ela se sinta valorizada. Então quando você fala, sua saúde é muito importante para você, por isso você tem que ser muito cuidadoso sempre, né? Gosto de ver como você cuida e se importa com a saúde do seu filho a ponto de não querer dar algo para ele que você acha que pode fazer mal. Então isso tudo faz com que a pessoa estabeleça com você uma relação de confiança. Ao invés de pensar que você, como muitos, acha que ela está sendo muito incorreta em não tomar a vacina. As reflexões. No passado, você tomou algumas vacinas e se perguntou se elas te causaram algum problema de saúde. Isso é diferente de uma pergunta. Você também está estimulando que ela fale mais, mas você está falando num tom de reflexão. E a sumarização, que é quando você, por exemplo, fala para ela, olha, ficou muito claro para mim que você se importa muito com a sua saúde, que você tem muito medo da vacina, mas também você tem muito medo de ficar doente. Então, por isso, você, com as informações que eu compartilhei com você sobre o alto número de hospitalizações, você decidiu se vacinar, né? Então, você vai se vacinar ainda hoje. Retomar isso é muito importante no final e perguntar para ela, o que você acha disso? Foi isso que ficou para você também? Ou simplesmente pedir para ela falar o que de mais importante ficou da nossa conversa hoje? Eu tenho alguns exemplos que a gente pode usar relacionados à vacinação, né? Então, quando, por exemplo, as pessoas falam para você, ouvi dizer que tem muito efeito colateral depois das vacinas. O que seria a resposta tradicional? Os efeitos colaterais são leves e passageiros, é mais perigoso não se vacinar. Isso pode fazer o quê? Gerar resistência. Como que a gente pode abordar isso de uma forma mais compatível com a entrevista motivacional? Fazer uma pergunta aberta. Que tipo de efeito colateral você ouviu falar? Uma afirmação. Você está demonstrando atenção aos sinais e sintomas que seu filho pode apresentar. Isso te preocupa muito porque você se importa muito com seu filho. Reflexão. Parece que o medo das reações adversas está te impedindo de se sentir segura para vacinar. Ou uma sumarização. Pelo que a gente conversou, você entende a proteção das vacinas, mas ainda assim você se preocupa com esses efeitos que podem aparecer depois da aplicação. Você está considerando se vacinar, mas ainda não está pronta para se vacinar hoje. Isso seria uma sumarização. Outra fala. A vacina não é obrigatória. Eu tenho o direito de escolher. E aí a resposta é tradicional. Sim, mas se você não se vacinar, coloca outras pessoas, outras crianças em risco também. Pode, de novo, isso pode gerar resistência e confrontação. Como seria uma forma não confrontativa? O que significa para você ter esse direito de escolha, né? É importante que você se sinta no controle das decisões que envolvem a sua saúde ou a saúde do seu filho. Você valoriza muito a autonomia nas decisões sobre saúde, né? Você é uma pessoa que não gosta de se sentir obrigada a fazer nada. Ou uma sumarização, né? Se essa é a decisão final da pessoa, ela não vai tomar a vacina nesse momento, eu entendo que nesse momento você quer exercer a sua autonomia, isso está relacionado à preocupação com o bem-estar do seu filho. Então, nesse momento você não vai se vacinar, mas, ou apesar disso tudo, você decidiu se vacinar e, enfim, faz a finalização do que foi conversado naquela sessão.
Tenho medo que essa vacina cause autismo. E a resposta tradicional: não há nenhuma relação entre vacinas e autismo, isso já foi provado. De novo, o que seria uma pergunta aberta? O que você ouviu sobre essa relação entre vacina e autismo? Quais são as informações que você tem sobre vacina e autismo? Você tem muita preocupação com a saúde do seu filho, isso é muito importante. Uma reflexão: você parece dividido entre proteger o seu filho e receio dos efeitos adversos. Então você reconhece que as vacinas previnem doença, mas sente insegurança por causa do que leu sobre autismo. São todas formas motivacionais, né, de acordo com a entrevista motivacional, para trabalhar isso. Mais um exemplo: acho que são muitas vacinas de uma vez só. O corpo do bebê não deve aguentar. A fala, né, tradicional do profissional: o sistema imunológico aguenta sim. Os estudos já mostraram que é seguro dar todas essas vacinas juntas. Como que a gente trabalha isso de acordo com a entrevista motivacional? Como você entende o funcionamento do sistema imunológico do bebê? Você está buscando o melhor para o seu filho ao querer entender como isso afeta o corpo dele. Parece que a sua dúvida principal é se o corpo dele está preparado ou não para tantas vacinas ao mesmo tempo, e não dar a vacina ou não. Você já vacinou seu filho antes, mas está incerta sobre a quantidade atual de vacinas de uma vez só. Então, todos esses exemplos são coisas que a gente pode incorporar na nossa prática que reduzem a chance de confronto e aumentam a chance das pessoas, de fato, se vacinarem e pensarem a respeito da vacina. Então, era isso, né, que eu tinha para dizer a respeito da entrevista motivacional e hesitação vacinal. E eu estou aberta, como eu já disse, né, a receber perguntas, dúvidas, sugestões por e-mail, né? Essas são as minhas referências e agradeço mais uma vez a atenção. Muito obrigada.